pessoal, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencialmente na Zona Norte de São Paulo e também atendo online para quem não tem disponibilidade de atendimento presencial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu Facebook e para o meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre a mitomania, que são pessoas que mentem compulsivamente. É importante falar que a mentira ela é comum. Todos nós mentimos em algum momento da vida, né? Fazemos algumas mentiras cotidianas, né? E quem fala que nunca mentiu é porque está mentindo, né? E algumas mentiras são até importantes, né, para o convívio social. Porque quando a gente é muito franco, também às vezes a gente pode causar um desgaste aí social, né? Então, por exemplo, às vezes alguém chega pra você e fala: "Oi, tudo bem? Como que você tá?" E às vezes você tá num dia ruim, você não tá legal, mas você fala: "Não, tá tudo bem, eu estou ótima", né? Ou então, alguém pede alguma opinião e para você não magoar aquela pessoa, você acaba não contando a verdade. Então, são algumas mentiras que não causam um grande prejuízo social. É claro que também existem aquelas mentiras que são maldosas, que são feitas para prejudicar outra pessoa, para extorquir, para fazer um mal. E também existem aquelas mentiras que é para evitar uma punição. É quando a pessoa faz alguma coisa de errado e aí para não ser punida, ela mente. Mas são mentiras comuns, né, esporádicas, e a pessoa tem um controle sobre essas mentiras. Hoje eu vou falar sobre as pessoas que mentem compulsivamente, que elas não conseguem parar de mentir, né? Então elas mentem o tempo todo e elas acreditam muitas vezes naquelas mentiras, e são mentiras muitas vezes até banais, e elas criam um universo paralelo, uma outra história para a vida dela. E aí é que mora o problema, porque ela acaba prejudicando não só ela, como as pessoas que estão ao redor. E geralmente, essas pessoas que têm esses comportamentos são pessoas que têm uma baixa autoestima muito grande, um amor próprio muito defasado e que provavelmente tiveram uma dinâmica familiar, um lar muito problemático, muito caótico, né? Teve situações muito ruins que ela não conseguiu lidar e ela acredita, ela entende, e se ela criar outras histórias mais bonitas, né, florear, histórias mais legais, ela vai acabar sendo mais bem vista pelas outras pessoas, vai pertencer a grupos, ela vai pertencer a ambientes que ela quer estar, ela não vai ser rejeitada. Essas pessoas, elas têm muito medo da rejeição, da punição, então elas veem essas histórias como um benefício próprio para elas. E às vezes pode começar com histórias muito simples, muito pequenas. Às vezes o pai e a mãe o abandonaram, foram pessoas que foram negligentes, que teve alguma violência doméstica, familiar, mas aquela pessoa fala pro outro: "Nossa, meu pai e a minha mãe são ótimos, são maravilhosos, sempre estiveram do meu lado". Então ela vai criando essas histórias e depois isso vai aumentando. Cada vez mais ela vai contando novas histórias e vai saindo do controle e se tornando uma doença, algo patológico. E aí é que vai morar o problema. E geralmente uma coisa que as pessoas sempre perguntam é: como pode saber que uma pessoa está mentindo? Como saber, né? E precisa tomar muito cuidado com as generalizações, porque realmente a gente vê aí na internet, né, nos lugares, que cruzar os braços, coçar o nariz, olhar para o lado, não olhar nos olhos, a pessoa está mentindo. Mas não necessariamente isso é verdade, porque a pessoa simplesmente pode estar cruzando os braços, né? Ou então coçando o nariz porque realmente coçou naquele momento, ou então não está olhando nos olhos porque é uma pessoa muito tímida, muito introvertida, às vezes aquele assunto mexe muito com ela, às vezes ela gosta da pessoa, não consegue olhar nos olhos, então não necessariamente essa pessoa está mentindo. Então precisa tomar muito cuidado. Para saber se uma pessoa está mentindo, precisa se analisar um contexto, precisa conhecer a pessoa. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma pergunta para essa pessoa que talvez ela possa mentir,
Então note se ela ficou muito ansiosa, se ela gaguejou, se ela teve algum tipo de sudorese, se ela está com um comportamento diferente. Se você conhece essa pessoa, você vai notar se ela se comportou diferente daquela situação, se ela ficou mais nervosa, né? Então precisa analisar todo esse contexto e não necessariamente apontar e falar você está mentindo, mas sim tendo essas percepções. E é claro que eu estou falando aqui, né, não de pessoas perversas, pessoas que são psicopatas. Porque os psicopatas, que têm uma estrutura perversa, são pessoas que mentem com uma facilidade muito grande e as pessoas não notam, porque eles não demonstram essas emoções, até porque eles não têm essas emoções. Eu estou falando de pessoas que não são psicopatas e que geralmente, quando estão mentindo, de alguma forma elas demonstram, elas têm alguma reação. E se você conhece, você tem um contexto, você consegue identificar. E se você se percebe tendo pessoa do seu lado, algum parente, ou algum marido, ou namorado, alguém que esteja do seu lado que é um mentiroso ou uma mentirosa compulsiva, talvez seja importante para você também fazer uma terapia. Porque muitas vezes você não consegue lidar com essa pessoa e você sofre muito também, não consegue entender porque essa pessoa mente o tempo todo. E até entender também os prejuízos que essa pessoa está trazendo na sua vida e se está trazendo algum benefício, porque você está do lado dessa pessoa e até entender os seus próprios limites. E se você se percebe uma pessoa que é mentirosa compulsiva, também busque uma ajuda. Eu sei que é muito difícil, essas pessoas geralmente não conseguem aceitar, entender que estão com alguma doença, mas é importante buscar essa ajuda e entender que a mentira, ela não vai te ajudar, ela vai te prejudicar em muitos casos, né? Fazendo com que você muitas vezes perca a sua credibilidade, com que você afaste as pessoas, com que você tenha do seu lado uma pessoa que muitas vezes não gosta de você, mas sim das histórias que você criou, e manter essas histórias é muito complicado, né? Você o tempo todo tem que manter essas mentiras. Isso pode causar uma ansiedade, uma depressão, então só vai te prejudicar. Enfrentar a realidade é importante. Na psicoterapia a gente trabalha essa questão de lidar com a realidade, de colocar as suas emoções para fora e enxergar isso de uma forma diferente, ok? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as minhas próximas notificações. Se tiver novas sugestões de vídeos, pode deixar aqui também nos comentários. Eu agradeço e até mais!